Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, como eu estou distante agora, eu posso retirar esse incômodo aqui, que serve naturalmente para proteção minha e das outras pessoas. E nós queremos dizer aos irmãos que na sexta-feira nós estaremos sanitizando aqui a nossa igreja através de uma empresa idônea, uma empresa profissional, em que foi contratado para fazer 4 por mês. Provavelmente vai ser toda sexta-feira pela manhã. E é um trabalho profissional para que a gente possa, sim, ter mais segurança. Todavia, quero afirmar aos irmãos, esse pelo menos é o meu desejo, em que nós não vamos relaxar a higienização do templo, mesmo fora da empresa. Higienização do banheiro masculino, feminino, do templo, passando naturalmente detergente no chão, água sanitária, passando pano úmido com algum material aí em todos os bancos, para manter a nossa igreja limpa. E vai ter lá fora um tapete especial, em que você deve pisar ali, para poder tirar tudo de mal que tiver aí no teu pé, ok? No teu sapato, no teu tênis. Nós estamos tomando todos os cuidados. Bom, eu quero afirmar aos irmãos e pedir perdão aos nossos internautas, que eu não estou pregando para você, internauta. Não estou pregando, porque aqui dentro tem mais gente do que pela rede, no momento. Então eu estou pregando para todos nós, para mim, para a igreja aqui presencial, e quiçá também para aqueles que estão com boa vontade aí pelas redes. E o texto está... Primeiro livro de Reis, já que livro é masculino, não se fala primeiro livro de Reis, capítulo de número 19 e versos de 1 a 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos de 1 a 4. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Verso 2, vamos ler juntos, todo no 3. 1, 2, 3. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser tua vida como a um deles. O que vendo ele quem? Elias, vendo, ouvindo, coisa assim, se levantou para escapar com vida. Olha bem, a coisa era séria, hein? Olha bem, era sério. Para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Todo mundo no 4, 1, 2, 3, 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quantos têm necessidade de oração? Tão feliz que eu estou aqui de poder, nesse culto presencial, estar com os nossos irmãos. Essa é uma família, a DJ é uma família. Eu faço questão disso. Irmãos, nós não queremos copiar ninguém, nós queremos ser nós mesmos. Nós somos uma família. Cada músico dessa orquestra é filho, cada um é filho, filha. Nós somos uma família, a família dejotana.
e temos carinho, sentimos falta dos irmãos. Sentimos falta, muita falta dos irmãos. Pai eterno, Senhor, ainda que eu não tenha perguntado quantos nessa sede de oração, seria isso desperdício de fôlego, porque todos nós somos inteiramente dependentes de Ti. Sem a Tua ajuda, Senhor, nós somos menos do que nada. Se Te agradas usar este vaso, pequeno vaso de barro, usa, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Queremos declarar nossa dependência absoluta do Teu Espírito. Sem a Tua ajuda não somos nada. Nem poderíamos subir a este local, Senhor, que não é exatamente um altar, é um lugar mais alto na Tua casa. Altar é onde nós devemos estar em todo o tempo. Nós Te pedimos as Tuas bênçãos, agradecidos oramos, em o nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, por questão didática e questão pedagógica, eu sou um bem-aventurado, sou abençoado, porque eu nasci no Evangelho. A minha mãe conheceu a Jesus com 7 anos de idade. Meu pai era adolescente, um pouco mais, talvez 17 anos, ele conheceu a Jesus quando ele ficou órfão de pai e de mãe. E ele foi terminando a juventude dele, ou ingressando e dando continuidade na igreja. Até um dia que ele conheceu minha mãe, 7 meses de namoro e noivado, se casou e olha eu aqui, né? Então sou bem-aventurado porque fui criado dentro da doutrina, dos ensinamentos da palavra de Deus. Mas na minha juventude eu fiquei meio perdidão. Eu quis dar uma volta lá fora. E eu fui até lá fora. Mas não achei nada de bom. E um dia, 4 e pouco, 5 horas da manhã, eu tive um reencontro com o Senhor num culto matutino, numa igreja em Bom Sucesso, perto da Coca-Cola, numa entrada de uma... Eu não gosto de chamar favela, a gente chama de comunidade. E fui até lá a convite de uma pessoa que trabalhava comigo e bati a porta do meu carro com a chave dentro. E antigamente os carros trancavam. Hoje, se eu bater a porta, pelo menos no meu carro, com a chave dentro, ele não tranca. Porque a chave lá dentro, ele não tranca. E eu não imaginava que eu tinha esquecido a chave dentro do carro. Eu bati a porta e saí, fui. Quando cheguei lá, o porteiro da igreja me viu de barba e falou assim: ó, não pode entrar não, aqui é só para crente. Como se barba fosse uma coisa do diabo. Pensa Jesus, hein? Jesus como nazireu, ele não aparava nem a ponta da barba, nem a ponta do cabelo. E ali não deixaram eu entrar. E eu voltei. Quando eu voltei, meu Deus, o carro estava trancado com a chave dentro. Eu procurei, não achei a chave, estava trancado. E eu fiquei procurando um arame, procurando alguma coisa para tentar abrir o carro. E nisso aquele porteiro veio até mim e falou assim: ó, o irmão que te convidou ainda não chegou. Mas eu fiquei com o coração apertado. Se ele te convidou, é para você entrar. Venha comigo, me perdoe. Eu voltei com um pouco de raiva, mas voltei. E ali eu tive um reencontro com Jesus. E logo de imediato viram cadeiras, viram degraus. Quando nós tínhamos aqui 7 degraus, hoje já tem 1, 2, 3, não é? Então, se contar assim, ó, 1, 2, 3, mas tinha 7 aqui. Você lembra, dos irmãos? Tinha 7 degraus. Aquilo lembrava muito aquelas visões que tinham degraus. Na visão não foi dito quantos degraus, mas tinham degraus. E viram também passaporte, viram entrando no avião, indo para o exterior. E agora,
não viram eu entrando no seminário, mas eu pensei ficar com meus botões, né? Conversando aqui com os meus botões, né? Porque é bom falar com os botões. O nome disso é solilóquio, quando você fala com você mesmo. E é muito bom, isso não é maluquice, não é doideira, não. Tem hora que a gente precisa falar com os nossos botões. Eu pensei, bom, se viram degraus, se viram cadeiras, então não é melhor você entrar no seminário e estudar teologia? Por isso que eu disse que eu sou bem-aventurado. Então eu gosto de usar uma forma mais didática, mais pedagógica. Não sou de grito, mas também não condeno, porque são estilos de ministério. São estilos. E nós aceitamos, desde que seja a palavra de Deus. E o tema de hoje é a maior de todas as tentações. Elias estava sendo ameaçado de morte. E ele começa a se sentir solitário. Ele começa a ter medo. E ele foi parar dentro de uma toca, dentro de um buraco, dentro de uma caverna, lugar de habitação de morcegos. E passa a ser um fugitivo de Deus. Imagine, irmãos, vamos analisar quem era Elias. Eu costumo falar que Elias era um asceta. Quem é asceta? Uma pessoa que vive em devoção sistemática, devoção dura, daqueles assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e dizia mesmo, porque ele não fez um comunicado, Senhor, quebra meu galho aí, ó, quando esses caras vêm atrás de mim, eu vou te pedir para mandar fogo do céu, e tu manda. Não houve esse trato, não. Era na bucha, no pau da goiaba. Se eu sou homem de Deus, Deus olhava assim, ele é, sim. Aí mandava fogo. Então, agora veja só, este homem, ele tinha efetuado um trabalho de matar profetas de Baal. Olha só, que valentia! 400 profetas, ele mata. Deus dá a ele uma autoridade tremenda. Jezabel sabe disso, enche a cabeça do rei e começa a colocar a cabeça de Elias a prêmio. Ele está com a cabeça a prêmio. A qualquer hora ele podia ser morto. Inclusive, irmãos, mais tarde, depois da história, que eu não vou entrar nessa história, ele tem um entreveiro quando o rei chama ele desordeiro, e ele na cara do rei, eu não sou não, mas tu e a tua casa. Veja só, ele recobra a situação. Então, o que será que acontece com Elias, que ele passa a ser um fugitivo de Deus? Como é que se pode identificar um fugitivo de Deus? Irmãos, não é muito difícil identificar. Jonas, quando estava no barco, foi identificado. Ô dormente, da onde que tu é? Olhou e viu, percebeu que ele estava fugitivo. Um fugitivo de Deus, ele para de tomar decisões oportunas. Decisão e atitude, eu sempre repito, são coisas difíceis, não é para qualquer um. Uma decisão mal tomada pode trazer um grande equívoco para a tua vida, pode trazer um prejuízo muito grande. Elias estava dessa forma, fugitivo. Não sabia para onde ir. A pior coisa que existe é quando alguém não sabe para onde ir. Nós precisamos sempre ter um norte, ter um propósito, ter um foco de vida. Quando nós perdemos o foco, perdemos o norte, nós perdemos, irmãos, noção. Elias passa a se sentir sozinho. E quando ele reclama com Deus, Deus fala, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ele pensa que está sozinho. Imagine quando a gente pensa que está sozinho, mas ainda tem 7.000.
esse sentimento que Elias tem de medo, de estar solitário, não era realidade, não era verdade. Ninguém está só enquanto tiver a Jesus. Irmãos, enquanto você tiver Jesus na tua vida, você nunca estará só. Sabe por quê? Ainda que você esteja só contra uma multidão, se você tiver Jesus, você será maioria. Com Jesus nós nunca estamos só. Com Jesus nós podemos falar com Ele. Com Jesus nós podemos contar com Ele. Talvez você esteja sentindo assim, nessa pandemia, sentindo com medo, sentindo inseguro, sem saber o que vai acontecer. Senhor, o que pode acontecer? Eu tenho um problema cardíaco, Senhor, eu tenho diabetes, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho filho para criar, Senhor, e se eu morrer? Irmãos, se não se pode usar essa condicional com Deus. É Ele, é tudo e acabou. Mas não fica aí parado. Há um Deus que está te vendo, um Deus que te contempla, um Deus que vê o teu levantar e o teu deitar, o teu caminhar. Há um Deus, nós temos um Deus, eu confio nesse Deus, e é Ele que é o meu sustentador, é o meu provedor, é Ele que me guarda, Ele é o meu médico, Ele é o meu advogado, é o Senhor da minha vida. E Deus usa pessoas com problemas. Às vezes eu fico pensando assim, existe hoje o RH, Recursos Humanos. Eu fico pensando, muitos homens da Bíblia, se fossem crivados por um RH desses aí da vida, se ele passaria no teste. Pedro é um que não passaria. Pedro não passaria, de jeito nenhum. Mas sabe, Deus é especialista em usar pessoas com problemas. Glória a Deus. Deus é especialista. Se você tem problema, eu não estou aqui querendo achar que bom, vamos soltar fogos porque fulano tem problema. Não. Apesar dos teus problemas, Deus vai usar a tua vida. Apesar dos teus problemas, Deus quer usar a tua vida. Eu ainda não toquei no tema, mas fique tranquilo que eu vou tocar. Ele achava que não valia mais a pena viver. Sabe quando uma pessoa pensa, Senhor, eu quero morrer? Achava que não valia mais a pena viver. Nesse estado que Elias estava, e nós não estamos falando de qualquer profeta, não. Estamos falando de um profeta, irmãos, com P maiúsculo. Nesse estado ele não conseguia ver o que Deus já tinha feito no passado. Parece que ele esqueceu o que Deus havia feito no passado. E esquece ou não lembra ou não pensa naquilo que Deus poderia fazer no presente. Esse é um problema muito grave. Nós não esperamos de Deus no agora, no presente, nesse momento. Nós estamos com uma fé, irmãos, do passado. Deus fez, Deus fazia, lá atrás. E em dado momento nós até temos uma fé esperançosa no futuro. Então a gente vive de passado, esperando o futuro chegar. Quando Deus é Deus do agora, Deus do já, Ele é ontem, hoje, será eternamente. Nós precisamos confiar nele para agora, nesse momento da pandemia, ter a Deus na nossa vida, conduzindo os nossos pensamentos. Não deixa coisas erradas tomar o teu coração. Coisas, sabe, irmãos, não deixa o vírus tomar conta do teu coração. Interessante que o vírus, ele procura os pulmões. Pode até afetar o teu coração, porque o pulmão afetado, o pulmão oxigena o sangue. Mas eu estou falando aqui, não deixe ele entrar no teu coração. Fale, aqui não. Aqui não.
Nesse estado, ele não conseguia ver o presente. E a pior coisa que tem é a gente estar aqui vivendo o presente, sem sentir o presente e sem, irmãos, viver esse presente. Queridos, Deus é especialista nestas coisas. Pessoas com problemas, Ele diz assim, deixa comigo. Como diz o nordestino, chá comigo. Chá comigo. Eu queria rapidamente, apesar de que eu estou um pouco embalado aqui, de falar alguns exemplos de pessoas que eram problemáticas na Bíblia Sagrada. E se eu fosse fazer um elenco, eu poderia arranjar pelo menos aqui 1000 pessoas da Bíblia. 1000. E eu não estou exagerando. Moisés, por exemplo, sabe qual é o problema de Moisés? Ele era, como diz o espanhol, tartamudo. Tartamudo quer dizer gago. E quando Deus o chama, lá na sarça ardente, ele pede a Deus que use o seu irmão, que era eloquente. Mas Deus fala assim, não, eu vou usar você. Tudo bem, o teu irmão pode interpretar. Mas é você que vai falar. Eu vou usar você. E eu me lembrei agora de uma vez em que um pregador norte-americano chamado Morris Cerullo, ele dá nessa judaica, Morris Cerullo. E ele veio pregando, até um dia que ele tem uma grande cruzada para pregar e perdeu a voz. Ele perde a voz. Aí, Davi, chega até aqui, eu sei que o que eu vou fazer aqui não é recomendável. Fica assim, nessa posição. Eu vou encostar meu ouvido nas tuas costas. Assim. Vamos andando assim junto agora. Isso, vamos dar uma volta aqui. Obrigado, Davi. Foi assim que o Morris Cerullo fez. Ele colocou o seu ouvido nas costas de uma pessoa da igreja. E a pessoa começou a interpretar. Sabe essa coisa? Não precisa acreditar, não. Se você é uma pessoa incrédula, não é o melhor momento da tua vida para ser incrédulo, não. Eu estou te falando uma coisa real. E aquela pessoa que não tinha eloquência nenhuma começou a pregar do lugar do Morris Cerullo. Agora, quando a gente estuda o Pentateuco, vai perceber que os primeiros discursos é feito pelo irmão. Mas os últimos discursos foram todos feitos por Moisés. Aquele que era gago começou a ter eloquência, grande eloquência, eloquência de um grande estadista, Moisés. Timóteo tinha úlcera, era um problema. E Paulo disse, não tome água pura, misture com um pouco de vinho. A esposa de Osés era prostituta, no entanto, Osés era um baita profeta. O rei Davi engravidou uma mulher de um soldado importante, era Urias, o oficial do seu exército. Abraão era velho demais para gerar filho. No ventre de uma mulher também idosa, no entanto, nasceu Ismael. Davi era novo demais, mas Deus usou ele na sua juventude. Lázaro estava morto, mas o Senhor disse, sai para fora. Deus é especialista nas coisas impossíveis. Jonas era fugitivo, mas Deus usou a vida de Jonas de tal maneira, irmãos, que quando foi jogado no mar, um peixe o engoliu. E sabe aonde o peixe vomitou? Alguém vai pensar assim, bom, o peixe vomitou Jonas em Nínive. Impossível. Eu sou professor de geografia e conheço muito bem a história das terras bíblicas e terras santas. Especialista nessa área. O peixe, o lugar onde ele pega
Jonas, que era o caminho da Espanha, e ele para Nínive, ele tinha que ter na ponta do nariz um britador para furar pedreiras, para poder chegar lá. Sabe, Deus, Ele sempre vai querer zerar a tua vida. Você tem que começar do zero. Começa tudo de novo. Ele coloca Jonas no quilômetro zero da sua missão. É assim que Deus faz. E Jonas sai todo rasgado, todo manchado, por causa, carcomido, por causa do ácido que tem no ventre do peixe. E aquilo malhou, carcomiu a roupa, a pele, ele estava todo malhado, devia estar fedorento. E quando ele caminhava, as pessoas ficavam apavoradas. Ele vai do quilômetro zero até Nínive. Satanás olha para trás e vê nossos erros. Satanás vê os nossos erros olhando para trás. Normalmente ele vai procurar o teu passado. Satanás tem essa questão de olhar para trás e ver. Mas se ele chegar diante de Deus e falar assim, teu servo, no passado fez isso, fez aquilo, sabe o que Deus faz? Mostra a cruz para ele. Mostra a cruz, acabou! Na cruz acabou! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Na cruz acabou! Qual seria a maior de todas as tentações? Agora eu vou tentar tocar aqui no tema. Qual seria a maior de todas as tentações? Vamos lá. Dinheiro. Bom, a gente vê no mundo da política que o dinheiro é uma tentação. Veja, por exemplo, quantos políticos estão envolvidos aí no Covidão. Teve gente aí, político, que comprou respiradores em lugar de prostituição, um prostíbulo. Comprou lá. Por quê? A tentação é o dinheiro. Mas não é a maior tentação. O poder. Bom, poder é uma baita tentação. Tudo que está ocorrendo aí hoje é por causa do poder. Sexo será a maior tentação? Não, não é. Olha, o dinheiro não é, o poder não é, o sexo não é. Há uma tentação muito maior do que todas. E você que está me assistindo pela internet, veja se você não está envolvido nesta tentação. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Para você que está em casa. Está em casa. Mas vai fazer compra, porque se você não fizer compra, vai ficar sem comida em casa. E você pega ônibus, você pega táxi, anda de metrô. Quiçá vai até no shopping. Mas a igreja não, a igreja mata. Deixa eu lhes falar. Já ouviram falar na siderúrgica nacional? Já ouviram falar de alto forno? Quando os lingotes entram ali e sai igual um líquido vermelho a 1.300, 1.400, 1.600 graus. Pois bem, essas empresas, essas siderúrgicas, e nós temos aqui em Volta Redonda uma das maiores do Brasil. Esses fornos nunca desligam. Nunca desligam. Se passar 15 dias de férias, ele fica ligado, com a capacidade menor, mas ele fica ligado. Sabe o que acontece quando você se desliga um alto forno? Você tem um prejuízo de milhões. Você tem que refazer ele todinho. A parte refratária, as defesas, porque, irmãos, ele passa por uma temperatura muito alta e ele tem que continuar. Ele fica 10, 20, 30, 40 anos ligado. É igual o sol, mesmo no dia de chuva tem sol. O sol não para.
Nós somos como uma siderúrgica. Nosso alto forno não pode desligar. Quando você desliga um alto forno, você não liga ele na mesma hora, como um fogão. Leva dias e até meses para poder voltar à produção normal. Você não consegue ligar um alto forno. Você em casa se acostuma. Nós nos habituamos com tudo que não é bom. Se tiver um rato morto na tua casa, nos primeiros dias você sente o mau cheiro, o teu nariz vai começando acostumando e você não vai sentir mais cheiro de rato morto. Mas uma pessoa de fora que vem na tua casa, que cheiro ruim, meu Deus, que é isso? E em casa você não sente. Quer ver uma coisa? Eu já entrei em casa de pessoas que têm cachorro. Meu Deus, que nhaca, que coisa horrorosa. Mas a pessoa que tem um cachorro em casa, o nariz dela se habitua com o cheiro da nhaca do cachorro e ele não está nem aí, acostumou. É a mesma coisa a pessoa que solta flatulência. Ela mesma não se incomoda com o peido que ela solta. Não, ela não se incomoda. Mas a pessoa ao lado se incomoda e muito. Assim a pessoa que fica em casa. Eu peço a Deus, eu não quero ter essa tentação na minha vida de parar. Eu tenho uma equipe boa aqui, uma equipe que não é qualquer pastor que tem, a equipe que eu tenho de pastores e pastoras aqui. E podia ficar preguiçoso, ficar de perna para cima, mas eu peço a Deus, eu não quero ser tentado nessa área, eu quero estar aqui, eu quero fazer a obra de Deus. A tentação maior de todas é a tentação de desistir. Sim, desistir é a maior de todas as tentações. Fale comigo, desistir é a maior de todas as tentações. Quando você cai nessa tentação, você abre a porta para todas as outras tentações, porque não se desiste de Deus. Você não pode desistir de Deus. Nós não podemos desistir de Deus. Temos que servi-lo, adorá-lo, bendizê-lo, estar a seus pés, clamar ao Senhor. Mas quando você desiste de Deus, tudo mais acontece. Elias pensa em desistir. Elias não queria mais ser profeta. Já pensou isso? Deus, não me usa mais não quero ser mais profeta. E vai para uma caverna. Não queria nem mais viver. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Eu quero morrer. E sabe de uma coisa? Deus não responde coisas que não têm sentido. Talvez você queira a resposta para os seus problemas. E você quer uma resposta sobrenatural. Havia uma jovem na igreja que ela era professora. E ela fala, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu não quero assim, igual eu vejo lá na igreja, as pessoas dessas até meleca assim. Começa a ficar falando em língua, pede e tudo, e até fica de uma... Não, eu quero que tu me batizes assim, 2 gotinhas, ti, tchá, tchá, tchá. Tá bom, pipipi, papapá. Assim mesmo, eu só quero só isso. Pipipi, 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 papapá, papapá. Aí ela um dia sai para vir à igreja à tarde, não sei se é à tarde ou pela manhã, e no lugar que ela morava, ela cortava caminho passando dentro de uma fazenda do tio dela. Tinha bosta de boi. E a primeira coisa que ela fez sem querer, meteu o pé na bosta de boi. Depois ela foi passar no arame farpado, rasgou o vestido um pouco. Não ficou indecente, mas rasgou um pouco assim. E ela, Senhor, me batiza com teu Espírito, só titi, tchá, 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 pipi, pipi, pipi. Tá bom assim, eu não quero muita coisa não. Sabe, irmãos, Deus não está querendo administrar gotinhas na tua vida. Deus quer derramar. E quando é derramar, é sem medida.
Porque se eu coloco gotas, eu conto gotas igual eu faço de manhã com o meu adoçante. 1, 2, 3. Mas derramar seria tirar a tampa e entornar tudo. Deus quer derramar na tua vida. E quando ela chega na igreja, ela já chega falando em línguas. Meleca descendo pelo nariz. Os pés cheios de bosta de boi, levou um tombo. Caiu de bumbum na bosta de boi. E entrou falando em línguas na igreja, que aí a igreja toda pegou fogo. Sabe, é aquele momento em que Deus fala com todo mundo, mas não fala com você. Esse momento tem que ser um momento especial. Quando eu sinto Deus calado, eu sei que Ele tem algum propósito quando Ele está calado. Quando Deus se cala, eu preciso ligar o desconfiômetro. Deus está muito calado. O que será que Ele está querendo de mim? Quando Ele está calado, é porque Ele está trabalhando. Tem um cantor que diz o seguinte: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Ele não demora, Ele está apenas caprichando. E Ele quer te dar uma resposta. Ele quer falar. O nosso Deus, Ele não tem ouvidos agravados. As suas mãos não estão encolhidas. E Deus, naquele momento, sabe, você está sendo testado quando Deus está calado. Então eu quero partir para o encerramento dessa live sobre a igreja pós-pandemia. A igreja pós-pandemia. Eu tenho provado que aquilo que os homens falam na internet não acontece. O que acontece é quando Deus revela. Botaram um vídeo de um pastor pulando, e ele ia segurar a mão de todo mundo e levantava e pulava, porque o governo permitiu que a igreja voltasse. E pastor não gosta de igreja fechada, nenhum pastor gosta. Pastor gosta de ver igreja cheia. Mas eu lamento dizer que a igreja pós-pandemia não será a mesma, até porque, se vocês passarem aqui pela Brigadeiro, tem muita loja que não abriu e não vai abrir. Não é porque o dono está com medo, não. Porque o prefeito liberou. É porque ela não vai abrir, ela já fechou. Tem muito crente que não volta. E tem crente que vai voltar diferente. Eu levei uns 3 minutos conversando, me permita não falar o nome, de uma irmã que já passou por moendas. E ela falou: pastor, nessa pandemia, eu tive um reencontro com Deus. Eu tive um reencontro, eu senti o toque de Deus na minha vida. Eu voltei, eu me consertei, eu dobrei os meus joelhos e falei com Deus e me consertei. Eu estou diante dEle, fez coisas maravilhosas na minha vida. É esse tipo de crente pós-pandemia. É um crente na bucha, é um crente focado, é um crente que está direcionado. É esse crente pós-pandemia. Essa pandemia já tem me assolado dessa maneira. Eu quero pregar melhor. Agora criei um canal no YouTube aí junto com meu amigo. Inclusive quero falar aqui da rede, a rede de Adonai, lá da Europa, que está abrindo espaço para nós. Então, diante de tanta expectativa, de tantos desejos, nunca sentimos tanta falta da igreja como agora. Eu quero contar uma ilustração bem rápida aqui. Não é inventada, é prática de vida. Quase todo mundo aqui tem geladeira, né? Tem dia que a nossa geladeira tem tudo.
tem um queijinho, tem iogurte, manteiga, etc. Tem tudo, frutas. Aí você abre a geladeira e pega uma maçã, a maçã já vai para lá lavada, e você come ela com casca e tudo. Aí você vai lá, pega uma banana, pega a uva, tudo bom. Aí vai consumindo, mas você não repõe. Aí vai chegar um momento que você vai esquecer que a geladeira está vazia. Você vai esquecer. Aí você nem sente falta de nada. Sente falta de nada. Está igual eu. Eu uso um remedinho, umas gotinhas que eu ponho no nariz. E quase sempre eu coloco aquilo ali uma vez por dia, no máximo 2 vezes, às vezes não coloco. Agora, quer saber a minha situação terrível? É quando eu pego aquele frasco, está vazio. É igual quem é viciado em cocaína e não tem cocaína. Mais ou menos isso. Eu vou passar a noite de inferno, respirando pela boca. Meu remédio. Eu tenho que ter o remédio. A geladeira está lá. E a gente, então, não sente falta de comer uma maçã. Mas uma hora você vai lá e... cadê? Maçã não tem. Cadê manteiga? Cadê um queijinho? Vocês não imaginam o que é você pegar 5 ovos. Eu faço assim, é 5 mesmo, vocês. Ovos, aquele vermelhinho, quebra e põe num prato fundo. E pega uma fatia de queijo. Queijo, qualquer queijo. Mas se for queijo branco, melhor ainda. Aí corta o pico ali e põe 2 minutos e 70 segundos no micro-ondas. Fico ali esperando. Quando apita, eu abro o micro-ondas com uma colher, descasco em volta dele assim, corto em pedacinho e vou saboreando aquele ovinho com queijo. Eu falo, Jesus, eu sou rico, eu estou no céu, Senhor, coisa maravilhosa. Agora imagina eu com fome de noite, porque eu não janto, eu faço essa comidinha assim. E aí não tem ovo, aí não tem queijo. Aí o que você vai lembrar do ovo? O que você vai lembrar do queijo? O que você vai lembrar da maçã? Vai lembrar quando a gente não pode vir à igreja, o que você se lembra? Da comunhão. Não pode vir, desejo vir. Tem gente que falta 3, 4, 5 ceias, mas quando foi agora nessa questão da pandemia, ficou ligando, pastor, que saudade da ceia. Eu falei, que sem vergonha. Olha só, não toma ceia há tanto tempo e agora sentiu falta da Santa Ceia. Irmãos, esse é o momento em que encontramos as pessoas reflexivas, por vezes com esperança, por vezes com medo, até porque nem a ciência tem a resposta para a situação que nós estamos vivendo. Lembremos das palavras do salmista, no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então sabemos que Ele é fiel. Então por que o medo? Deixa o medo, esse medo está arrasando com a tua vida. Eu vou encerrar aqui agora com uma ilustração bem rápida, bíblica. Quando o povo de Deus, o povo hebreu estava no Egito, vocês conhecem a história todinha, até que eles receberam a libertação, entre aspas. Quando eles saíram, que o dia amanheceu, então os conselheiros de Faraó falaram assim, não tem pão. Por que não tem pão? Os padeiros eram tudo hebreus. Não tem ninguém para construir pirâmide. Por quê? Eram tudo hebreus. Não tem quem faça nada. O Senhor errou. Aí ele manda preparar os cavalos e o exército e vai atrás.
quando o povo olha aquela fumaça, aquela poeirinha, aquela poeira levantando, já escuta, sabe, o casco dos cavalos, eles começaram a tremer de medo. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? É a mesma coisa agora, nós temos um Deus, mas a gente fica morrendo de medo da pandemia. Olha, me perdoe aí quem vai compartilhar essa live, está grande, eu não estou nem aí. Se der 10 está bom, se der 20, se der a quantidade que der, eu não estou nem aí, eu estou pregando a palavra. Não vou me estender muito não, mas eu tenho que concluir. E Moisés agora, ele é imprensado pela multidão. Aí Moisés, será que no Egito não tinha túmulo suficiente para nos enterrar? Nos trouxeste para esse deserto para morrer aqui? Cadê o alho? Cadê a cebola? Faraó vem agora na direção, vai nos matar. E aí, irmãos, Moisés podia ter engolido isso e ficar apavorado. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Vou morrer. E agora? A fúria de Faraó. Eu conheço esse camarada, ele é meu meio irmão, eu conheço ele, Senhor. E ele vem com os seus oficiais, com lança, com espada. Nós não temos nada, nosso povo não sabe lutar. E ele então fala com Deus. Deus podia dizer assim: Moisés, fique tranquilo, deixa comigo. Moisés, fique tranquilo, deixa comigo. Você vai ver, Moisés, vai ver, eu vou tomar uma atitude. Deus nunca faz assim. Sabe o que Deus é? Ele é o nosso sócio majoritário. Nós precisamos tê-lo como sócio majoritário da nossa vida, nos nossos negócios, na nossa família, em todos os lados. O Senhor tem que reinar na nossa vida. E o mar diante de Moisés, aquele povo ia morrer afogado. Na direita e na esquerda montanhas, e atrás na retaguarda vinha Faraó. O que fazer? Deus é um Deus tremendo. Ele olha e diz assim: Moisés, o que você tem nas mãos? Sabe, tem gente que pensa que Deus vai fazer malabarismo, mandar 50 anjos, vai mandar isso. Deus só quer saber o que você tem na tua mão. O que você tem na tua mão? Ah, Jesus, eu tenho uma vara. Então, Moisés, toque o mar com essa vara. Moisés podia dizer assim: é loucura, eu acho que eu estou ficando maluco. Falo com Deus, ele me diz para mim ferir o mar com um pedacinho de vara assim. Irmãos, aí está toda a diferença em você ouvir a Deus e dar ouvidos a Deus. Não basta apenas ouvir, mas tem que atender, tem que dar ouvidos a Ele, porque Ele fez e fará e faz grandes coisas. O povo está todo mundo comendo unha, não tinha saída, porque eles estavam, irmãos, intocados ali, na frente o mar vermelho, na direita, na esquerda montanhas, e atrás vem Faraó. Eles não tinham a menor ideia do que Deus é capaz de fazer com coisas insignificantes. Na mão de Sansão, uma queixada de burro, Sansão matou mais de 1000 com uma queixada de burro. Deus faz coisa tremenda. Na mão de Moisés apenas uma vara. O que tens na mão, Moisés? Tem uma vara, então fira o mar. E quando Moisés atende a voz de Deus por fé, que ele toca o mar, abre o mar vermelho, para que o povo pudesse escapar. Faraó fica olhando e dá ordem aos seus soldados para seguir o povo hebreu. E quando o último hebreu tirou os pés da água aberta, o solo seco, tirou os pés dali,
estava toda a carruagem dos faraó, o mar se fechou e matou todos eles, cavalos e cavaleiros afogados. Eu já falei aqui de um pastor que tinha muita intimidade com Deus. E um dia, aquele pastor caiu muito doente. E aquele pastor está lá no hospital e de repente entra um cidadão grande, sabe? Com um rosto brilhante. E o pastor falou assim, interessante, eu não me lembro tê-lo visto em algum dia. Eu tenho uma boa memória. Ele falou, não, você nunca me viu não, mas você já falou muito sobre mim. Eu sou Miguel, o arcanjo. Aquele pastor assim, Senhor, será que eu estou ficando doido? Você não está doido não, eu sou Miguel. E o pai mandou vir aqui falar com você. Aí ele teve umas indagações, começou a perguntar coisas ao Miguel, entre as quais falou assim, Miguel, das ordens que Deus te deu, qual foi aquela ordem que mais tocou assim, profundamente teu coração? Falou, me lembro agora. Foi quando o pai mandou eu quebrar as rodas dos carros de Faraó no Mar Vermelho. Eu saí quebrando as rodas, emperrando, virando cambalhota. E enquanto isso o povo de Deus passou e o mar fez o resto, o Mar Vermelho fechou. E olha, eu não posso ficar muito tempo aqui porque eu tenho outras coisas para fazer. E se despediu do pastor e foi. Em seguida chegou a esposa dele. E ele estava num êxtase. E quem não fica num êxtase, sabendo que falou um anjo? Quem não fica, irmãos? Eu sou desses crentes mesmo quadrado. Eu acredito em anjo. E dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eu creio em anjo, eu creio que ele está aqui agora. Quando eu estava no fundo do mar, ele me socorreu no fundo do mar. Quando uma vez que eu bati com um carro, um acidente terrível, ele estava ali, ele me socorreu. A esposa daquele pastor chegou e ele falou assim, esposa, você devia ter vindo mais cedo. Não tem nem 5 minutos que teve uma visita tão importante aqui. E ele, sem medo nenhum, ele sabia com o que ele estava falando. Ele conhecia sua esposa, que era crente por dentro. Sabe quando nós somos crentes por dentro? O crente é aquele que crê, crente por dentro. Quem foi importante marido que esteve aqui? Ele falou, foi Miguel, o arcanjo, esteve aqui. Tem menos de 5 minutos que ele saiu daqui. Ela me disse, filhos, o teu pai ficou doido, ele está com um problema, ele viu anjo. A incredulidade, mas ela não, poxa, marido, que pena que eu perdi essa visita tão importante. Eu gostaria tanto de estar aqui conversando com Miguel, eu gostaria tanto. Eu também tenho perguntas para fazer para Miguel. Sabe, mesmo estando no hospital, não desista dele, porque ele vai te visitar, ele vai te acompanhar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos que ter uma direção, temos que ter um alvo, nós não podemos desistir. E a maior de todas as tentações é desistir de Deus. Vamos ficar em pé nesse momento.
Eu vou fazer uma oração, em seguida, parte da orquestra que está aqui presente vai tocar um hino da harpa. O bumbo vem mais para perto, o bumbo, bateria e tudo. Pai eterno, a pior de todas as tentações não é o poder do sexo, poder do dinheiro, poder do poder, mas é a desistir de ti, Senhor. Nessa pandemia tem gente que já desistiu, está vivendo a igreja em casa. Tem gente que provavelmente não voltará mais, como empresas falidas, que as suas portas nunca mais vão se reabrir. Senhor, mais de 10.000 empresas já foram à falência nestes meses. E tem muito crente falido na fé, porque caíram na maior de todas as tentações, que é desistir de Deus. Nós aqui estamos por Tua graça, nós aqui estamos por crer no Teu amor, crer na Tua misericórdia. Fale aos nossos corações, nós te pedimos as Tuas bênçãos, agradecidos oramos, em o nome precioso, em o nome santo, em nome de Jesus. Não